Oi, bom dia. Eu sou a Adriana do Grupo Espírita Anjo Ismael, para quem não me conhece. Para quem me conhece, oi, tô com saudade de todo mundo. Saudade de estar lá, de conversar, de dar aqueles abraços gostosos que a gente dava, de sentar lá no nosso cantinho do atendimento fraterno e conversar muito com as pessoas. Enfim, todos os trabalhos fazem muita falta. Nós vamos falar um pouquinho sobre a caridade e nós vamos falar baseado no Livro dos Espíritos. A pergunta é a 886, ela diz assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. 3 palavrinhas que, quando você lê e fala, parece que é muito simples, mas é bem complicado. A benevolência, ela vem a ser a disposição para praticar o bem. A pessoa benevolente, ela tem bondade de ânimo com algo ou alguém. Ela tem boa vontade. É a manifestação do afeto. A indulgência. Nossa, meu pai falava tanto. Ai, cadê a indulgência? E o que é a indulgência? A indulgência é a disposição de perdoar as culpas ou os erros. É a clemência. É a absorção da pena. É a desculpa e é o perdão. E por fim, o perdão propriamente dito. O perdão, o que vem a ser? É a remissão de pena ou ofensa. É a desculpa, o indulto. É o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir do seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, o perdão parece simples, lendo, mas ele é a coisa mais complicada de se fazer. Quando a gente fala de perdão, a gente tem que desculpar as ofensas, a gente tem que realmente fazer com que algo que nos magoe, que nos machuque, que nos ofenda, não nos ofenda mais, não nos magoe mais. É tirar de dentro de nós essa sensação de não estar satisfeito com a situação que você se encontra, tá bom? E aí, nós, enquanto seres humanos, nós buscamos sempre o quê? Nós buscamos alegria, satisfação íntima, realizações, progresso, enfim, nós estamos sempre procurando alguma coisa. E nós não percebemos que à nossa volta existem algumas pessoas que estão passando por dificuldades. E eu não estou falando só de dificuldade material, não. Lembra que eu falei lá no comecinho que eu tenho 2 tipos de caridade, que é a caridade material e a caridade moral? E aí, quantas vezes nós nos desculpamos de que não fazemos determinadas coisas porque nós não temos tempo, nós ainda não estamos maduros, nós não temos condições financeiras. Enfim, a gente sempre se desculpa para não fazer a caridade, tá bom? E aí agora eu vou realmente definir o que é a caridade material e o que é a caridade moral. Por quê? Eu não tenho dinheiro para fazer a caridade propriamente dita de doar 20 cestas básicas. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não tenho condições de ir lá na Zé Paulino e comprar 100 cobertores para ser distribuído. Eu não tenho condição. E aí a gente lembra de uma historinha que está lá no Evangelho, agora eu não vou me lembrar em qual partezinha, que é a que conta de uma mãe
que vai nas regiões mais distantes, e ela leva alimento, ela leva agasalho, e ela leva conforto para aquelas pessoas que estão em seus leitos, doentes, e a filha dela vai junto. E aí no finalzinho da história, é uma história muito bonita, e no finalzinho a filha fala: mamãe, eu não posso fazer a caridade também? E ela diz: não, minha filha, a caridade é dar o que é seu, o que você tem. Você não tem bens materiais para poder doar, mas você pode praticar a caridade moral. Que o que é? A caridade moral, ela nada mais é do que você saber se calar, se fazer de surdo quando alguém está zombando de você, e não dar importância quando você é humilhado por alguém que se sente superior a você, não se sentir superior. Então essa é a caridade moral. Então eu não preciso de dinheiro, de bens materiais para praticar a caridade moral. E eu vou dizer para vocês que, assim, a caridade moral assim mais importante que eu recebi na minha vida até hoje foi eu até já contei essa história lá nas palestras. Foi no dia do velório da minha mãe, porque graças a Deus eu não preciso da caridade financeira. Graças a Deus, meu pai. Mas a caridade moral a gente precisa todo o tempo, todos os dias. Mas o dia assim que eu me senti mais pequenininha, mais pobrezinha, mais carente, foi naquele dia. E, gente, eu recebi tanto carinho, eu recebi tanto conforto, eu recebi tanto abraço. Tinha tanta gente me olhando e tem pessoas que você tem uma afinidade tão boa que você não precisa falar, você só olha e a pessoa entende. E naqueles olhares eu senti: ó, eu tô aqui, fica forte. E lembra que ela foi pro plano espiritual e a gente é espírita e a gente tem que confiar que ela tá muito melhor lá do que aqui, e que daqui a pouco vai ser a minha vez de ir e ela vai estar lá, e da mesma forma que ela veio para cá primeiro e ela preparou todo um quartinho, um enxovalzinho, tudo bonitinho para quando eu nasci, ela vai estar lá me esperando no plano espiritual. Então, a maior demonstração de caridade moral que eu recebi foi naquele dia. E todas as vezes que eu falo, eu ainda me emociono. E tem outras formas da caridade moral. Eu posso doar roupas, eu posso doar cabelo, eu posso doar brinquedo, eu posso só sentar e ouvir. Gente, é tão simples. Um dos trabalhos da nossa casa é o atendimento fraterno. E o que é o atendimento fraterno se não sentar ali e ouvir aquela pessoa que chega? Às vezes desesperada, às vezes doente, às vezes preocupada com o filho, às vezes traída, às vezes ofendida. E ela só precisa ser ouvida. No atendimento fraterno, a gente não resolve o problema de ninguém. A gente auxilia a pessoa a buscar a doutrina, a conhecer, para que ela perceba a situação que ela está e descubra uma maneira de resolver esse problema, ou aceitar, ou não aceitar e se impor, ou pedir ajuda para alguém. Enfim, o atendimento fraterno é ouvir. E a caridade moral é simplesmente isso. É suportar a criatura como ela é, com as falhas, as imperfeições, e perceber que nós também temos falhas e imperfeições. E da mesma maneira que eu tenho que ser perdoada, que eu perdoo alguém das ofensas, ou enfim, de uma situação, eu tenho que ser perdoada em outras, porque nós somos seres humanos, nós estamos num planeta ainda de provas e expiações. Então ainda nós precisamos aprender muita coisa. E quando eu digo que eu preciso aprender muita coisa, significa que eu sou muito imperfeito, não é verdade? E aí a caridade, ela não é simplesmente doar o que está me sobrando, doar o que eu tenho a mais.
Eu tenho um aspirador de pó, ele tá funcionando, eu vou levar lá pro anjo e vou fazer uma doação dele, vou o pessoal colocar lá no bazar. Se ele estiver funcionando em perfeitas condições, ok. Agora, se ele não estiver funcionando, gente, que caridade é essa? E aí a gente vai lembrar lá da historinha das parábolas, quando fala da viúva pobre, lembra? A viúva pobre, ela pegou as 2 únicas moedinhas que ela tinha e doou. Então não adianta eu doar muito se eu tenho muito mais. Eu tenho 100, eu vou lá e dou 10. O que é esses 10 do 100? É nada. Agora, se eu tenho 12 e divido, aí eu tô doando muito. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Não é dar esmola ou dar o que está sobrando. É fazer a caridade, é doar. E aí eu vou abrir aqui um parênteses, porque eu fui cobrada essa semana pela dona Ângela, que muita gente assiste aí os nossos vídeos, e elas não conhecem os trabalhos assistenciais que a nossa casa oferece. E todos eles vai depender da caridade de um alguém, ou de outro alguém. Curso para gestantes. As mãezinhas aqui chegam, elas são amparadas por nossas colaboradoras, elas recebem aulas teóricas sobre planejamento familiar, sobre orçamento doméstico, sobre os cuidados com o bebê. Ela recebe um enxovalzinho para sair com esse bebezinho do hospital. E muitas roupas que vêm para o bazar para venda, se for piquititinho de recém-nascido, a gente costuma separar e deixar para essas mãezinhas, porque muitas não têm o enxoval sequer para poder receber essa criancinha que está chegando no mundo. Tem um outro trabalho também, a dona Esther tem aqui, ó, a dona Esther, a Estherzinha, que é a presidente da casa, ela tem 2 meninas dos olhos dela, que é a Caravana Renascer e o Projeto do Amor. A Caravana Renascer, ela consiste na visitação de casas de amparo, de hospitais, de asilos, casas que tomam conta de crianças com problemas específicos, crianças com algumas doenças ou crianças especiais. A caravana consiste em quê? É uma visita programada, a entidade é avisada que a gente vai. Muitas vezes essa entidade está precisando de itens de higiene, fralda, café da manhã. Então a gente leva algumas coisas e um grupo de voluntários vai lá. O que eles fazem nessas casas? A musicoterapia, um atendimento fraterno, levam algumas palavras de consolo, vão falar um pouquinho de Jesus. E isso faz um bem danado para quem? Para quem está lá e para quem foi para lá. Então, olha como em todos os momentos nós somos o sujeito ativo e o passivo, porque a gente faz e a gente recebe. Aí, o segundo, a menina dos olhos de ouro da dona Esther, é o Projeto do Amor, que é o trabalho com os moradores em situação de rua. Ele é feito todos os sábados. No passado, quem conhece a nossa casa, a gente tinha um espaço grande, então eles chegavam lá de manhãzinha, eles tomavam banho, cortava cabelo, fazia barba, tomava o café da manhã, assistia uma palestrinha e depois era servido um almoço. Normalmente eles levavam aqueles potes de sorvete e levavam para poder jantar. Hoje a gente não tem mais aquele espaço, nós estamos caminhando aí, brigando com a Coab, pedindo para alguns políticos, pedindo muito a Deus um amparo para que alguém nos ouça e a gente consiga de novo um espaço para poder continuar com esse trabalho. Mas por enquanto a gente está numa casa alugada e a gente tem várias obrigações. Dentre elas é respeitar os nossos vizinhos e esses moradores em situação de rua não podem vir na casa. Então a gente atende ali na praça, na esquina da biblioteca, tem uma praça lá. A gente entrou com aquele projeto Adote uma Praça. Então a praça tá sempre bonitinha e é lá que a gente serve esse café da manhã, conversa, se precisa de encaminhamento para o CRAS a gente tenta fazer, se tá sem documento, precisa tirar documento, a gente orienta como faz, doa uma roupa. Todo sábado leva-se roupa, além do café da manhã. O café da manhã ainda é preparado por um grupo de voluntárias. Elas começam já na sexta-feira a fazer um bolo, uma torta. Aí chega aqui de manhã, é pão com ovo, pão com salsicha.
suco, café, chocolate. O que elas podem oferecer para esses moradores, elas levam. E chega lá, para eles o importante também é essa atenção que eles recebem, é poder conversar, falar sobre os problemas dele, como eles se sentem, pedir ajuda. Então a casa oferece isso. Aí nós temos, além disso, o projeto das cestas básicas. Hoje tá bem difícil, gente, pra gente manter esse trabalho. No passado já tínhamos um parceiro e eram doadas 50 cestas básicas por mês. Hoje a gente perdeu essa parceria, a gente consegue cadastrar 20 famílias. Assistente social vai lá, conversa, vê real necessidade dessas famílias, faz um cadastro e mensalmente essas famílias vêm retirar essa cesta básica. Então eles têm um ano de fôlego para poder arrumar um emprego, se estabilizar e no ano seguinte a gente faz novamente a triagem e já são outras famílias que são beneficiadas, não é sempre as mesmas famílias. Dentro desse programinha da cesta básica, ele tem um filhotinho que se chama Projeto Apadrinhe. O Projeto Apadrinhe, o que é? Ele vai englobar essas famílias da cesta básica e mais alguns assistidos que a gente tem que não fazem parte da família da cesta básica, mas a gente sabe que são pessoas com dificuldade financeira. Então a gente pega deles também. Aí a criança faz um cadastro com a criança, nome, a idade, o número do sapatinho, o tamanho da roupinha, e aí ela vai receber no Natal a roupa, o sapato, o brinquedo da mão do Papai Noel. E aí nesse dia é uma festa, porque aí a gente faz brincadeira, tem sorvete, algodão doce, cachorro quente, e o próprio Papai Noel entra e entrega as sacolinhas uma por uma. É uma emoção tão forte, é uma coisa assim tão maravilhosa, porque muitas sacolinhas são doadas por pessoas que nem conhecem a nossa casa. São pessoas que comungam outra fé, mas elas participam e elas doam com muito amor. E aí a gente tira as fotografias, para quem quiser conhecer lá no nosso site www.anjoismael.com.br, tem as fotos de vários anos da entrega desse projeto, do Projeto Apadrinhe. Tem fotos do Projeto do Amor, da caravana, tem fotos de todos os trabalhos. Então vocês entram lá no site que vocês vão conhecer. E tem uma abinha lá em cima que é para você poder fazer a sua doação para um desses projetos, ou para ajudar com o aluguel, com o imposto, com a água, com a luz. Enfim, todo CNPJ tem algumas obrigações. E nós também temos essas obrigações. Apesar de nós sermos uma entidade sem fins lucrativos, a gente ainda não conseguiu se enquadrar para conseguir o certificado do SEBAS, que vai abrir outras portas e vai possibilitar que a gente faça muitas outras coisas, mas a gente ainda está brigando por isso. Então, os nossos projetos eu já apresentei para vocês e já falei um pouquinho para vocês da caridade, tá certo? Eu vou dizer para vocês que a caridade, ela é uma disposição íntima, é um negócio só meu, ele é ativo e dinâmico, que ele pode se manifestar de várias maneiras, por pensamentos. Eu penso coisas boas quando eu vou fazer lá minha oração, que eu faço as minhas vibrações, eu estou fazendo um ato de caridade. Por conselhos, quando alguém vem conversar comigo e me pede uma orientação e está desesperado, não que eu resolva o problema da pessoa, mas eu vou dizer para ela, olha, calma, paciência. Acontece isso com várias pessoas, você não é o único. Olha, Deus fecha uma porta, mas te abre duas. E pode ser feita também através da maneira material que a gente acabou de falar, né? Com os alimentos, com cobertor, com doação de uma casa. Ai, meu fogão quebrou, eu vou lá e compro um fogão usado, que seja, novo. É feito recolocado algo que aquela pessoa está precisando.
nós precisamos desenvolver isso, porque o ser humano, ele está sempre muito preocupado em buscar alegria, em buscar satisfação, em buscar realizações. Eu tenho um carro, mas eu quero um carro mais novo. Eu tenho uma casa bacana, mas, poxa, eu podia ter uma casa melhor, num bairro mais perto do centro, para eu trabalhar. Ou podia não precisar nem trabalhar. Então, a gente está tão preocupado com o eu, que a gente acaba esquecendo do outro. E o outro é muito importante, porque nós dependemos da coletividade para podermos evoluir. A gente precisa viver em sociedade para poder evoluir, porque senão eu ia virar um ermitão e ia ficar lá na caverna quietinha, bonitinha e evoluir. Eu vou evoluir se eu fizer isso? Não. Eu preciso viver em sociedade. Ela necessariamente precisa do convívio com outras pessoas, porque senão eu não vou aprender, tá bom? Eu vou ter que abrir mão do estar sozinho e do eu não quero nenhum problema, eu não ajudo, mas também não atrapalho. Eu preciso viver em sociedade, eu preciso viver na minha família, porque os nossos mais difíceis, assim, qual que é a palavra? A Vanessa às vezes fala que a palavra foge mesmo. O mais difícil é a convivência familiar. Então eu tenho que viver com a minha família, para eu ter problema, e solucionar, e aceitar, e respeitar, e perdoar. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar para eu estar com outras pessoas. Eu preciso me permitir perceber as necessidades do meu próximo e auxiliá-lo. Muitas vezes abrindo mão de algumas coisas. Porque vamos voltar lá para a parábola da viúva. O que adianta? Eu tenho muito, eu dou um pouquinho, para mim aquilo não vai fazer falta, eu não percebo que eu doei. Agora, aquela pessoa que tem pouquinho, ela vai dividir e ela vai estar fazendo realmente com o coração. Uma coisa que me chamou muito a atenção, vocês vão me corrigir se eu estiver errada, é que quanto mais simples as pessoas são, mais caridosas elas acabam sendo. Porque você vai nas comunidades, aquela família que tem 5, 6 filhos, é ali que as crianças dos vizinhos querem comer também. E a espiritualidade, assim, eles fazem de uma maneira que aquilo multiplica. Me lembro de uma vizinha que se chamava Dona Ordália. Gente, era tanta gente que comia na casa daquela senhora, que hoje, quando eu sou adulta, mãe de família, que eu vou no supermercado e eu sei o preço das coisas, e eu sei quanto eu tenho que comprar para minha casa, eu não consigo entender como que aquela senhorinha conseguia ajudar tantas pessoas. E a gente vê quantas outras pessoas fazendo isso todos os dias, em todos os lugares. Isso é caridade. A gente tem que aprender a agradecer a Deus e a espiritualidade amiga, a casa que nos acolhe, agradecer que a nossa despensa tá ali, abastecida, minha barriguinha quando aperta, quando ela dói, eu vou lá, eu tenho um leite quentinho, eu tenho arroz, eu tenho feijão. Gente, tanta gente que não tem nada. E aí eu volto para os trabalhos da casa, a distribuição da cesta básica. O que a gente distribui? Arroz, feijão, açúcar, café, óleo, sal, molho de tomate, macarrão, farinha de trigo, farinha de mandioca, fubá. É pouco? Pouco. Eu consigo dar um pacote para cada pessoa. Eu consigo dar só 5 quilos de arroz. Tem gente que gasta 30 por mês. Eu dei só 5. Aí eu vou falar, só 5. Eu vou dar só 5, não dou. Mas se eu der 5, se o vizinho ali der 5, se o outro der 5, eu consigo suprir a necessidade dessa pessoa. Agora, se eu disser assim, mas isso não vai fazer diferença, eu não vou fazer, eu não estou preparado para fazer. Eu vou esperar que eu ainda não estou preparado. Eu preciso primeiro me aposentar. Depois que eu me aposentar, eu consigo fazer. Aí a gente não faz. Então, a gente tem que estar atento e tentar fazer hoje, agora,
da melhor maneira que a gente pode. É tudo que a pessoa precisa? Não, não é. Mas é um pouquinho. E aqui, dentro do Anjo Ismael, a gente aprende isso. A gente aprende que a gente tem que dar para receber. A gente tem que fazer para aprender. A gente tem que perdoar para ser perdoado. A gente tem que fazer o que o nosso coração manda. A gente vem aqui, a gente assiste as palestras, devagarinho. É de hoje para amanhã que eu vou mudar? Não é. Leva tempo? Leva. Por isso é que nós acreditamos nas várias existências do nosso espírito. A gente vem aqui diversas vezes para poder aprender, mas cada vez a gente faz um pouquinho. Cada vez a gente vai aprendendo um pouquinho. Eu acho que eu consegui falar um pouquinho da caridade. É difícil falar pro vídeo, tá? Vou deixar registrado aqui que a gente tem que assistir as palestras e tem que falar assim, olha, essa pessoa que tá aí, ela fala bem, olha que bacana. E ela tem coragem para falar, porque não é fácil não. Vou dizer para vocês que eu tô aí, tem 5 meses ensaiando para poder fazer isso e eu ainda não tinha feito. E, na verdade, eu não ia nem fazer a palestra. A dona Ângela me pediu para falar um pouquinho dos trabalhos da casa. Eu fui falar dos trabalhos da casa e eu percebi que eu falei aí muito mais tempo do que eu devia. Então, agora a gente vai agradecer a espiritualidade amiga, a oportunidade de, mesmo à distância, poder estar junto com vocês. A gente vai dizer que os trabalhos da casa de cunho espiritual, eles continuam à distância. As segundas e as quartas tem o Evangelho no Lar. A gente pode continuar mandando os nomes para vibração. Quarta, quinta e domingo, a gente vai interagir nos celulares no horário da palestra. Para quem está nos grupos, tem até a preparação, como tinha dentro das câmaras de passe. E as vibrações, e a gente assiste as palestras. Quem tiver precisando conversar, nós continuamos com os nossos celulares, a gente continua fazendo esse trabalho. Não é um trabalho de atendimento fraterno como é na casa, mas a gente conversa, a gente tenta ajudar. Se o irmão está com dificuldade financeira e a gente fica sabendo, a gente vai lá e faz uma cestinha de socorro e tenta acolher aquela pessoa. O fulano tá fazendo doação, vamos pegar a doação dele, vamos levar pro bazar, vamos reverter esse dinheiro e vamos ajudar o ciclano. E é isso que a gente faz todos os dias ali no Anjo Ismael. E eu só tenho que agradecer essa casa que nos acolhe, a todas essas pessoas que anônimas estão sempre aí nos auxiliando, todos os voluntários, todos os assistidos, todas aquelas pessoas que vibram por nós e que nos ajudam. E neste momento eu gostaria de encerrar a palestra pedindo para que a espiritualidade amiga vá em todos os lares e ilumine para que não nos falte o alimento material e o alimento espiritual, para que nós possamos passar por essa pandemia e continuar esse trabalho abençoado, tá bom? Um bom dia para todos vocês e muito obrigada.